televisão. Amanhã tem mais esse para todos vocês aqui, hein? Tchau, se José. Tchau, Chique. Tchau, Aninha. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com a SBT Rio e até amanhã. Beijo. Sanará. SBT Rio. Oferecimento. Aniversário Presunic. Nossas ofertas invadiram a cidade. Anhanguera. Você faz. A transformação acontece. Inscreva-se já. Os manifestantes... Na tela para vocês as imagens aí justamente do protesto e tiros no Complexo do Alemão. Foi uma madrugada tensa, terror. O fogo que resta no meio da avenida nos principais acessos aí, a entrada ocupada pelo BOP, pela tropa de choque, polícia militar intensa. Aí as imagens de quando começou essa confusão, um corre-corre, tiros disparados, moradores fecharam a estrada do Itararé após a prisão de 2 homens. PMs dispararam bombas de gás para conter essa multidão. Muitas pessoas ficaram com medo na volta para casa, mães desesperadas e vans de escola que não chegavam. Policiais de vários batalhões foram acionados para reforçar a segurança e do alto do conjunto de favelas, traficantes efetuaram disparos. A gente tem tudo isso aqui no SBT Rio pra você. As imagens agora aí, ó. Sobe som, Andria. O corre-corre, o desespero desses moradores. A tensão por lá continua. A gente está em contato direto com os moradores dentro da comunidade. Vamos contar aqui vocês quais são as localidades de maior risco neste momento. Vem pra câmera 3 e solta a minha buzina, que a gente tá chegando. Sempre com muita informação pra você, coração aberto, e aqui não é blá 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 não. A equipe é coesa, se dá bem e conta a verdade, tá? Olha só, 2 bombeiros ficaram feridos num acidente nesta manhã no centro do Rio. A gente tem as imagens, a ambulância do Corpo de Bombeiros, as câmeras da Companhia de Tráfego mostraram aí o local todo isolado depois desse forte impacto. Tá vendo as imagens aí, ó? Ó, do lado de trás do 193, a ambulância do atendimento do Corpo de Bombeiros. O acidente foi entre essa ambulância que vocês viram e uma van. Foi ali na pista lateral da Presidente Vargas, nesse horário com muito movimento, por volta das 7 da manhã. Muita gente ficou preocupada devido a estar envolvendo uma ambulância no caso. Os 2 militares feridos foram encaminhados para o Hospital do Corpo de Bombeiros ali no Rio Comprido, tá? Ainda não há informação sobre o estado de saúde deles, a gente está acompanhando porque o forte impacto seria atrás onde estaria um socorrista. A ambulância estava vazia no momento do acidente, ainda bem, por isso a gente só tem a informação desses 2 militares feridos. Na van, ninguém se feriu. O trânsito precisou ser desviado, aí o Corpo de Bombeiros, o SAMU foi acionado, teve o engarrafamento ali, engarrafamento, vocês podem ver aí, justamente pelo horário, mas até agora a gente está procurando, vai trazer ainda informação do estado desses 2 militares, esse acidente que aconteceu hoje no comecinho da manhã e a gente estava lá. Vamos fazer o seguinte, a reportagem do Complexo do Alemão está ficando pronta. Na volta eu vou trazer também que a Prefeitura do Rio aumenta o tempo do uso do bilhete único. Sabia dessas? A gente explica pra vocês. Não sai daí que eu volto já já. Roberto Cabrini, o melhor repórter da televisão brasileira. Suas matérias repercutem em todo o mundo. Vencedor de diversos prêmios. Excelência em jornalismo. Você pediu. E agora, o Conexão Repórter está em novo dia e horário. E para começar, você vai conhecer a vida do apresentador Ratinho por trás das câmeras. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quarta, 11 da noite, no SBT. Gente, semana passada mostramos o Momento Mulher na Lim e houve uma repercussão enorme. Por isso pedimos para mostrar mais algumas peças deste festival de lingerie imperdível. Vamos dar uma olhada? Olha só, camisolas a partir de R$ 29,90 e a linha sustentação, produtos de qualidade, super confortáveis a partir de R$ 19,90. Seja qual for o seu estilo, o festival de lingerie Momento Mulher na Lim tem a peça certa para você. Isso mesmo, consulte o site que está aqui na nossa tela, cartãonalim.com.br, e descubra a loja mais perto de você. Veja o filme. Momento Mulher na Lim, um festival de lingerie com ofertas incríveis. Conjuntos a partir de R$ 14,90. Camisola Plus, R$ 39,90. Kit 3 peças, sutiã, calcinha e caleçom, R$ 24,90. Na Lim, essa é a nossa loja.
Vale lembrar que o festival termina no próximo dia 17, então aproveite. Agora é só acelerar 110, 220 com muita informação para vocês aí. E principalmente, você usa o bilhete único? Tá desesperado porque tem que correr, porque pode perder aí o transporte por causa do tempo. Agora a Prefeitura do Rio decidiu aumentar esse tempo do bilhete, tá sabendo? É o bilhete único carioca, tá? Isso por causa desse trânsito caótico na cidade. Daniel Penafirme, conta pra gente. O aumento no tempo de validade do bilhete único começa a vigorar no próximo dia 22. Agora, o passageiro que se desloca na cidade do Rio de Janeiro terá mais meia hora para trocar de condução, pagando a mesma tarifa, totalizando o tempo de 2 horas e meia. A medida foi adotada só agora pela Prefeitura por causa do aumento do tempo que o carioca perde em congestionamentos pela cidade, principalmente após as mudanças no trânsito do centro do Rio. Um reconhecimento, a cidade do Rio de Janeiro vive hoje um período de muitas obras com impacto viário, que acabam aumentando o tempo de viagem. Se os passageiros que utilizam o bilhete único municipal terão mais tempo de validade do benefício, o mesmo não se pode dizer de quem usa o benefício intermunicipal. Esse continua com o mesmo tempo de validade. Ou seja, na lógica do poder público, o deslocamento entre bairros do Rio de Janeiro leva o mesmo tempo do que o trajeto feito pelos passageiros que vêm para o Rio de Niterói, São Gonçalo e também dos municípios da Baixada Fluminense. 2 horas e 30 minutos. Andréia trabalha diariamente no Rio de Janeiro como acompanhante de idosos. Ela já perdeu a conta de quantas vezes expirou o tempo de validade do bilhete único, tentando chegar na Central do Brasil. Resultado, desembarcar, teve que gastar mais dinheiro ainda para pegar a próxima condução, que a leva até o trabalho em Copacabana, na zona sul da cidade. Você vem todo dia de Venda Velha? Vem. Venda Velha, São João de Meriti? Quando não é de manhã, que eu estou de plantão, é de noite. E a fila é enorme. Quanto tempo você costuma levar de lá até aqui quando o trânsito está ruim? 2, 3 horas. A mesma situação acontece com esta camareira, que vem todos os dias de Nova Iguaçu, às 6 horas da manhã. Muito engarrafamento, é complicado, só atrapalha a vida do pobre. De todo mundo, né? Agora vamos falar a verdade. O morador de São Gonçalo, de Niterói, que também trabalha aqui no Rio de Janeiro e muitas vezes mora mais perto até do que quem mora no Rio de Janeiro, teria também que ter esse aumento, o tempo maior, justamente porque todo mundo está enfrentando uma cidade caótica. O carioca entende. Quem mora na região metropolitana entende que as obras são para o benefício, pelo menos é isso que a gente espera, apesar de serem milhões gastos e até agora a gente não viu benefício nenhum, pelo contrário. Porém, não existe nenhum tipo de planejamento para a gente absorver essa obra absurda que está acontecendo aqui e o caos que está ficando no trânsito. Pessoas que levavam 40, 15 minutos, muitas vezes, está levando 1 hora, 40, então está levando 2 horas e meia, como mostrou o repórter Daniel Penafirme. O pior de tudo isso é que as concessões liberadas pelo poder não funcionam direito. Quer um exemplo? A gente fala todo dia dos trens, que seria uma alternativa para quem não quer pegar o trânsito, mas ele para pelo meio do caminho. Você fala de ônibus, aí despenca pedaço de ferro na cabeça do trabalhador. Você fala do metrô, você é assaltado dentro do metrô. Ah, então você tem o próprio carro e vai pra rua e mais trânsito. Aí você fica 2 horas parado na linha amarela porque acontece um acidente e a Dona Lanza, que é uma concessionária que ganha milhões em cima da gente, que cobra ida e volta R$11 por dia de quem passa por ali todos os dias, ou seja, R$5,50 de pedágio, não tem um plano estratégico para escoar o trânsito, como foi o que aconteceu hoje. Aí não só quem tem carro, quem está dentro do ônibus sofre, quem está por aí sofre. Então, governo, eu vou te falar uma coisa, justamente, diretamente com você. Seja Eduardo Paes, Sérgio Cabral, todo mundo que está aí, vocês podem fazer qualquer coisa. Não vem falar que tem burocracia, não. Quem tem poder consegue qualquer coisa, tá? Olha não só para o tempo do bilhete único, olha também para o dia a dia do cidadão, para a nossa rotina, que está um caos. Desenho bem-humorado deixou o prefeito Eduardo Paes, falando no Dudu, um pouco nervoso, tá? Isso mesmo, há uma crítica por causa da greve dos garis. Paes teria mandado pintar o muro, mas o grafiteiro não desistiu da brincadeira não, continuou por lá e encarou o Eduardo Paes. A foto mostra o grafite feito durante a greve dos garis. O prefeito Eduardo Paes, que está com uma vassoura na mão, não gostou da convocação para ajudar a limpar a cidade e teria mandado pintar o muro. Acho que ele está errado. O grafiteiro criativo então fez um novo desenho para lembrar ao prefeito que a prática da grafitagem foi liberada por meio de um decreto municipal há quase um mês. Pelo decreto, postes, colunas e muros, desde que não sejam patrimônio histórico, além de outros espaços, podem ser pintados. Ele liberou o negócio, então, tinha que ter deixado rolar, né?
Rolar, né? Tá certo. Agora sim, tá pronta a reportagem, daqui a pouco tá ficando pronta. Joga as imagens aí pra mim, ó. Isso daí foi essa madrugada no Complexo do Alemão. Sobe som pra mim dos tiros. Muita gente em pânico. Olha aí, ó. Tá ouvindo? É do alto do complexo. A Melissa Munhoz está ao vivo lá. Nós vamos conversar com ela. Muitos policiais foram deslocados. Gente que estava saindo de folga, gente que não estava escalado para ir conter todo esse burburinho, esse terror, que começou ainda com a luz do dia. Por volta das 6 horas da tarde, houve essa confusão. Policiais fizeram disparos ali, ó, você tá vendo, bombas foram lançadas, um corre-corre danado. Mães que estavam voltando, esperando os filhos nas vans, as vans não conseguiam chegar até as localidades no interior da comunidade. Foi um desespero completo. A nossa equipe da madrugada tá aí, ó, registrando para vocês. Quem voltava foi revistado, mas mesmo assim, mesmo com a presença da polícia, as pessoas não tinham segurança para voltar para casa. Essa realidade que está ainda aí de um passado recente volta a estampar a nossa tela. Você está vendo agora, ó, as imagens que a gente está mostrando aí para vocês. Você está vendo o efetivo daí do choque, né? Eu estou tentando identificar aqui, é o choque ou o BOP, né? Também foi para lá. Você vai ver a frase de uma mãe que falou o seguinte: parecia o alemão do passado. E é isso que a gente está mostrando aqui. As imagens de arquivo do SBT mostram essa confusão há pouco mais de 2 anos. Depois da ocupação, o prometido era a paz, que é o projeto de pacificação. E mais uma vez essa noite o clima foi tenso. A Melissa já está lá? Já tem a janela para abrir lá? Já tem, Humberto? Já tem? Vamos abrir então, ó. Vem aqui, Janela, deixa eu falar aqui. Melissa Munhoz está neste momento em frente da sede das UPPs, né, Melissa? Acabou virando um ponto agora. Vamos montar uma redação aí, né, Mel? Porque todo dia tem uma confusão no Alemão. Boa tarde. Pois é, Isabelle. Boa tarde a todos. Que situação que os moradores do Alemão passaram aqui ontem. Realmente uma situação dramática para quem tentava chegar em casa. Muito tiro, como a gente vê aí nas imagens. Realmente uma situação de muita tensão, de medo, de pavor. E olha só, Isabelle, não foi só medo entre os moradores, não. Eu conversei com alguns policiais que eles entraram em estado de alerta ontem à noite e eles informaram até que os bandidos estavam tão audaciosos que eles estavam mandando laser, aquela luzinha de laser, na cara dos policiais da UPP lá do alto. Quer dizer, uma situação realmente de afronta até para os policiais. Nesse momento, a gente está aqui na Avenida Itaoca. Vou pedir para o Gonzaga mostrar a situação. Isso, lá no fundo a gente vê a favela Nova Brasília. Nesse momento as crianças saem da escola e a situação é tranquila, o trânsito flui normalmente. Apesar dessa aparente tranquilidade, os moradores ficam receosos para saber se vai ter ou não mais alguma confusão por aqui. E ontem, um dos motivos desse protesto foi porque entre os 8 presos da operação de 2 dias atrás, os moradores alegam que 2 seriam inocentes, não seriam bandidos. Então, por isso, esse início de protesto, de confusão e depois o confronto, o tiroteio dos policiais só com os bandidos. Segura aí, Paulinho, volta naquela imagem, Mel. Eu vi que você tá falando aí, mas a imagem que você deu é importante aqui, que laser eram disparados. Aí, ó, essa imagem a gente está vendo, a nossa câmera também conseguiu essa imagem para vocês, ó. Veja aí, ó. O laser sendo disparado em direção à nossa câmera também seria para dificultar a ação desses policiais, né, Mel? Isso, exatamente. O que não deixa de ser uma afronta dos policiais, dos traficantes em relação aos policiais, também aos moradores, aos jornalistas que aqui cobriam, faziam essas imagens no entorno aqui do Alemão. Agora, uma informação, também em off, que eu conversei com os policiais, eu perguntei qual é o local mais perigoso aqui do Alemão. São 16 favelas e eles disseram, Isabelle, olha só que situação. Não existe um lugar específico mais perigoso, porque eles disseram que os traficantes estão espalhados por todos os cantos. Mas se tiver que destacar uma comunidade um pouquinho mais perigosa, seria a Vila Cruzeiro, porque seria lá que é onde se concentra o maior número de bandidos fortemente armados. Daqui a pouco eu vou voltar com mais informações da Melissa, vou conversar com ela que continua lá ao vivo, mas também tem clima tenso na Vila Kennedy. Ela acompanhou um dia antes da ocupação, que deve acontecer amanhã pela Polícia Militar ali na região. Toda a PM se prepara para a instalação da UPP. Vão ser mais de 200 homens e vai ser uma ocupação diferenciada. Quer saber por quê? Rodou. A Vila Kennedy e a favela da Metral serão ocupadas nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira.
A UPP terá um efetivo de 250 homens. Apenas a Polícia Militar vai participar da operação nas comunidades de Bangu. O processo de instalação da unidade de polícia pacificadora estava previsto para junho, mas a Secretaria de Segurança antecipou a medida por causa dos intensos confrontos nos últimos meses. Em fevereiro, os tiroteios aterrorizaram os moradores e deixaram 2 mortos. Houve protestos e um ônibus chegou a ser queimado. A chegada dos policiais em plena semana, diferente das outras ocupações que aconteceram aos domingos, deixa os moradores com receio. Medo a gente fica, né? Quem não fica com medo? É por causa dos filhos no colégio, trabalho, mas vamos esperar, né? Tudo dê certo. De fevereiro para cá, operações diárias vêm sendo realizadas pelo Batalhão de Bangu. 21 criminosos já foram presos. Mas desde os anúncios da ocupação da PM nesta quinta-feira e a inauguração da UPP marcada para o dia 25, os traficantes já estão deixando a comunidade e procurando abrigos em favelas da mesma facção no Complexo da Maré. Um dos chefes do tráfico da Vila Kennedy deixou o local no fim de semana. Max André Lopes Unaia, de 29 anos, ostenta ouro e armas. Ele aparece nesta foto com outros 6 bandidos que exibem 4 fuzis e 2 pistolas. A UPP da Vila Kennedy será a terceira da Zona Oeste. Numa comunidade importante do Rio de Janeiro, que cresceu sem políticas públicas eficazes, inclusive de segurança pública, e que, a partir da nossa ação, dará a milhares de famílias uma outra perspectiva de vida. Agora aqui mais de 50 anos, eu acho que vai ser uma boa para a gente poder sair com nossos filhos, passear com nossos filhos, entendeu? De tanto vem lutando para ter uma chegada da UPP aqui na comunidade. Porque é um povo humilde, um povo que trabalha, um povo que precisa da segurança, coisa que não está tendo no momento. É isso aí, como tantas outras comunidades. Porém, eu conheço muito bem a Vila Kennedy. Passou ali na Avenida Brasil, dobrou ali o circuito do Trevo, meu amigo. Você sabe que a lei é outra. Eu vou conversar e as imagens de todos os confrontos já são 2 anos. 2 anos em que os moradores enfrentam não disputa entre tráfico e polícia militar, coisa nenhuma. Tráfico com tráfico, pontos de drogas importantes. Muito conhecido também, que eu sei onde é, que é a Manilha, que uma equipe minha, a gente já ficou ali preso. Eu até um abraço para cabeleireira que tem um salão ali perto, que muitas vezes deu aviso pra gente, pelo amor de Deus, minha gente, vamos sair daqui que a gente já fica aqui encurralado, vocês não conhecem a realidade, o negócio aqui é trash, e é verdade. Melissa Munhoz, a pergunta que eu te faço em relação à comunidade, à ocupação da Vila Kennedy, é por que essa estratégia de não ter a civil? É apenas a polícia militar que vai fazer essa ocupação? Isso, Isabela, exatamente. Primeiro entra só a Polícia Militar para fazer essa ocupação, já amanhã, nas primeiras horas dessa quinta-feira. E aí a UPP chega no dia 25. Depois da implantação, depois da ocupação e dessa implantação no dia 25, aí sim entram os agentes da CORE, que aí eles vão fazer todo um levantamento dos suspeitos, já vão entrar com os mandados de prisão, quer dizer, é uma estratégia nova adotada. Assim como o dia da semana também, né, Isabelle? Porque todas as outras foram aos domingos, as outras comunidades tiveram a implantação da UPP aos domingos e a Vila Kennedy vai ser num dia de semana. Ô, Mel, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe da ocupação ali da Vila Kennedy, não é um território muito grande como outras comunidades, mas a própria polícia diz que é um desafio tão grande como Vila Cruzeiro, como o Complexo da Penha, como o Complexo do Alemão. Porque a disputa há muito tempo de 2 facções criminosas dentro da Vila Kennedy. Se há disputa, Mel, a venda de drogas ainda é intensa, né? É intensa, os traficantes ganham muito dinheiro com isso. Eu soube até receber uma informação de que um dos traficantes que já saiu da Vila Kennedy, já tentou escapar para não ser pego pelos policiais, deixou a localidade com R$1.000, perdão, R$1.000 não, R$1.000 hoje em dia não é nada. Com R$1 milhão. R$1 milhão que é o dinheiro do entorpecente. Ah, tá, eu já ia falar, esse traficante saiu pobrinho, vai passar fome, vai ter que comer no restaurante popular. R$1 milhão, então, o traficante teria deixado a comunidade.
cidade. Segura a Mel na minha janela aqui, que ficou pronta a reportagem do Alemão. Policiamento ali, como a Mel já falou, no Complexo do Alemão, está reforçado, tá, gente? Ainda continua o estado de alerta por lá. A reportagem está pronta. Tudo começou como? Uma manifestação de moradores contra aquela prisão que a gente mostrou aqui da operação policial, que os policiais estavam investigando e prenderam 2 pessoas. Segundo os moradores, segundo ali quem mora na região, seria uma prisão injusta. Aí começou correria, medo, tiro, porrada e bomba. Veja. Policiais da Corem recebidos a tiros. Tentam na estrada do Itararé, principal acesso ao Complexo do Alemão. Esse caminhão é abandonado após o motorista ser ameaçado. Barricadas são queimadas. Assustados, moradores tentam se esconder. Aqui, ó, encosta aqui, ó. Não, vou lá pra pegar minha esposa. Mais cedo, o batalhão de choque foi chamado para conter uma manifestação contra a prisão de 2 homens durante uma operação na comunidade na última segunda-feira. O manifestante armado atira para o alto e foge. A polícia responde com balas de borracha e bombas de gás. Os moradores afirmam que Cleiton da Rocha Afonso e Alain Marcílio Gonçalves são inocentes, mas a polícia diz que tem provas contra eles. Agora pela manhã, os moradores tentam voltar à rotina aqui na estrada do Itararé. Por conta da confusão, o teleférico ficou fechado por 1 hora ontem à noite. 2 pessoas foram baleadas durante um confronto. Um rapaz de 20 anos que levou um tiro no pé disse que foi um policial militar que efetuou o disparo. Uma bala perdida atingiu o teto desse comércio. Os funcionários tiveram que fechar a loja mais cedo. Esse senhor, que prefere não ser identificado, lembra os momentos de tensão. Eu ouvi muitos tiros, as pessoas todas aqui. Eu trabalho aqui, mas trabalho com medo. Camila da Silva ficou presa no trabalho por conta da confusão do protesto. Eu saí 8 horas da noite e a minha diretora que me levou para casa, que não tinha ônibus, não tinha nada passando aqui. Policiais receberam informações que as unidades de polícia pacificadora e a delegacia do Complexo do Alemão iriam ser atacadas por traficantes, mas essa versão foi desmentida pelas autoridades. O Complexo do Alemão foi pacificado em abril de 2012, mas as UPPs têm sido alvos constantes de criminosos. Por conta disso, o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, disse que a região pode receber reforço das forças federais. A população teme que o território seja retomado pelo tráfico. Para a dona Lídia dos Santos, que mora há mais de 70 anos no Alemão, a chegada da polícia trouxe segurança para a região. Está 95%. Melhor. Está faltando mais 5%. Pois é, agora o papo é direto e reto com a Secretaria de Segurança Pública. A gente apoia e sempre apoiou o projeto de pacificação. Porém, eu gostaria de falar com vocês que vocês prometeram a essas pessoas, a dona Lídia e companhia, as centenas, os milhares de moradores do Complexo do Alemão, a promessa de entrada, justamente desse efetivo amarrado com os moradores, é de paz. Os moradores até hoje, desde que começou, não é de agora não, o projeto de pacificação, vivem na corda bamba. E é claro, a própria secretaria admite isso. São anos em que eles precisam retomar o território e principalmente a confiança da população. Agora as autoridades vão continuar mentindo, vão continuar negando na verdade, não é nem mentindo, omitindo, de que planos de ataques às UPPs existem, mas eles existem. A gente já conversou com policiais experientes, a gente já conversou com os técnicos. Isso é uma repressão direta do tráfico em relação ao aperto, ao cerco, firmado não só com projetos de pacificação, como operações efetivas. Na Maré, por exemplo, não tem ainda o projeto de pacificação e a operação é cada vez mais intensa lá dentro. A resposta imediata dos traficantes, segundo os técnicos, segundo os policiais que a gente conversa todos os dias, não sou eu que estou falando aqui, é justamente ataques organizados, como já aconteceu. A gente já tem 5 mortes registradas de policiais. Se eu não me engano, são 3 só este ano, não é isso? São 3 policiais militares mortos só este ano. Estamos falando de vidas, de homens que são preparados. Será que estão preparados para ir para o fronte? Será que estão preparados para ficar cara a cara diariamente com o traficante que ainda permanece lá e quer retomar o território? Eu vou voltar a falar diretamente com Melissa Munhoz, que está aqui. Melissa, você falou ali que as autoridades negam que há um trabalho, uma investigação, na verdade, informações de que novos ataques aconteceriam dentro do Complexo do Alemão. Agora, a pergunta que eu levanto é o seguinte: eles estão negando, mas a gente sabe que o serviço de inteligência está trabalhando nisso. Se está trabalhando é porque tem cabelo nessa trança, concorda?
Exatamente, Isabelle, eles estão investigando, não admitem tudo pra gente, eles realmente abafam muitas informações, mas essas imagens e esse sobe-som de tiro realizados ontem aí no entorno do Complexo do Alemão, como a gente vê aí, não tem como negar que a situação é crítica, que a coisa tá feia, tá preta, como dizem, e aí quem fica no meio são os policiais, como você disse, sem preparos para enfrentar essa situação e os moradores que ficam no meio desse fogo cruzado. Ontem a situação estava tão complicada que saiu um informe para os policiais terem cuidados e até nas delegacias do entorno aqui da região, porque existia uma informação de que as delegacias do entorno poderiam ser atacadas por traficantes do Comando Vermelho. Então, várias delegacias espalhadas por essas localidades dominadas pela essa facção criminosa poderiam ser alvo dos traficantes. Então, você imagina o clima de tensão até entre os policiais civis, não só aos policiais militares que ficam aqui dentro das UPPs do Alemão. Situação bem complicada. O repórter que trabalha diretamente com as polícias, seja civil, militar, federal, Mel, vocês estão percebendo que o estado de atenção, eles estão trabalhando nesse estado de atenção? Estado de atenção, o que também aumenta o clima de tensão, medo até entre os policiais. Então, quer dizer, é um momento assim para tomar cuidado, para ficarem atentos. Saiu também uma informação ontem à noite entre os policiais de que bondes dessa maior facção criminosa do Rio de Janeiro estariam circulando no entorno. Quer dizer, até a delegacia dentro do Alemão também foi alvejada, tiros foram disparados na direção dessa delegacia. Então, quer dizer, a situação realmente está saindo do controle, visto o que já aconteceram com esses policiais militares. Você falou aí agora, são 3 policiais mortos dentro do Alemão só nesse ano. Então, quer dizer, a pergunta que fica, o que eles vão fazer, o que a Secretaria de Segurança vai fazer para impedir novas mortes e que os traficantes continuem aterrorizando os moradores e os policiais da UPP aqui do Alemão. Com certeza, quando a gente fala em questão de segurança, de falta de preparo, muitas vezes a gente se pergunta assim, nós vamos falar em relação a pedir segurança para o homem que tem que dar segurança para a gente? O próprio policial militar pedindo a segurança, o agente de segurança da sociedade pedir segurança é um absurdo? É um absurdo. Porém, a gente está falando aqui que eles precisam de mais preparo? Sim, precisam de mais preparo. Mas é claro que eles estão ali para defender e defender sim um projeto de pacificação no qual esses policiais têm 2 desafios. Proteger, fazer o trabalho que eles fazem normalmente pela cidade, mas também aderir ao projeto de pacificação. É claro que se espera de uma Secretaria de Segurança um preparo muito maior. Eu não sei, não acredito. O Beltrame falou por falar, falou numa entrevista, num contexto muito maior. Eu acredito de trazer o Exército de volta. Eu acho que isso seria o último recurso e o último recurso que estaria um pouco longe. Mas é claro, assim como o tráfico, segundo as informações que a Melissa trouxe, está fazendo esse trabalho de ameaçar, de soltar informação, de ter bonde andando para lá, a polícia também está na sua altura respondendo da mesma forma e por isso aí quem fica no meio são os moradores, que é o que mais interessa pra gente, tá? Não interessa esse lado, aquele lado, não interessa, que a gente quer o convívio, a paz e a rotina de bem dos moradores que trabalham, que pagam seus impostos, que vão, que deixam o filho na creche, que estão apavorados nesse momento, tá? Vem aqui pra mim, preso suspeito de cometer crimes em série em Jacarepaguá. O homem é o mesmo bandido que fez uma criança de 3 anos, tá, gente? O menino tinha 3 anos, se eu não me engano, refém no prédio do pai do Zeca Pagodinho. Você viu ontem, a gente mostrou, o prédio do pai do Zeca Pagodinho foi invadido e esse cara ficou com um fuzil, que seria falso esse fuzil, mas na cabeça do menino de 3 anos durante 5 horas. Ele foi preso. Cláudia Ramos. André Mourão, de 43 anos, foi preso por policiais do 18º Batalhão e levado para a delegacia do Tanque, em Jacarepaguá. Segundo a polícia, ele agia sozinho, aterrorizando moradores da região. Com o acusado foram apreendidas 2 réplicas de armas, uma de fuzil e uma de pistola. André é acusado de fazer uma família refém no tanque. Ele também é suspeito de fazer uma criança de 3 anos refém nesta segunda-feira no prédio do pai do Zeca Pagodinho, na estrada do Pau-Ferro, na Pichincha, em Jacarepaguá. Mesmo com policiais na porta do prédio, o criminoso conseguiu fugir com R$5 mil e com o carro da vítima. Detalhe, os moradores viram ele fugindo e ficaram com medo de acionar a polícia porque ele estaria com esse fuzil. Aí, ó, ele não mostrou o rosto não, polícia? Ô, policial, da próxima vez pede pra gente mostrar, ó, fez uma criança refém. Tá com vergonha? Tá com vergonha agora pegar uma criança de 3 anos? Isso a gente já tá se baseando, é o suspeito, segundo a polícia,
que fez a investigação de ter invadido o prédio e ter colocado aquele fuzil de mentira. Agora, Paulinho, pode voltar no ar, a gente aqui não tem problema não. Volta lá no ar, você encararia aquele fuzil? É de brincadeira, né, Humberto? Tá confirmado, né, pela polícia. É um de brinquedo, mas nem é um brinquedo, né? É uma simulação, porque isso não é brinquedo. Isso daí é uma simulação de fuzil. Agora, se o cara chega na tua casa, você tá com teu filho de 3 anos e aponta isso pra cabeça do teu filho, não dá pra pagar pra ver. Tá vendo aí a imagem, ó? Seria essa arma que ele teria chegado, a polícia encontrou com ele. A pistola era de verdade ou também era de brinquedo? Também de brinquedo. Ele era todo picareta, todo criminoso picareta. Nada era de verdade com ele. Relógio devia ser falso, só a correntinha que ele deve ter roubado, que deve ser de uma, aquele ouro ali, ó, aquele brilho meio claro ali, também é falso. Tudo falso com esse bandido aí, segundo a polícia. Ele seria suspeito de ter invadido esse prédio aí no Pechincha, né, onde mora o pai do Zeca Pagodinho. Ele chegou por volta bem cedo, pegou uma mãe e um filho de 3 anos saindo do elevador, subiu até a casa dela, ficou com essa réplica de fuzil apontada para a cabeça do menino de 3 anos durante 5 horas, fazendo ameaças, pedindo para a mãe aí os policiais que deram o bote, pedindo para a mãe do menino um resgate de 50 mil reais. A mãe ficou desesperada, não sabia onde arrumar esse dinheiro, negociou com o bandido um valor menor, foi até o banco e o gerente desconfiou o tamanho nervoso que ela estava, acionou a polícia foi na espreita dela sem ela perceber, conseguiu entrar no local e, por incrível que pareça, esse cara aí, que teria, segundo a polícia, escapado, conseguiu escapar pela porta da frente. Moradores viram ele escapando, mas estavam com medo, por isso não denunciaram. Mas o importante é, se foi ele mesmo, a polícia deu o bote certo, parabéns aos policiais. E que, pelo amor de Deus, o cara que tem capacidade de invadir um prédio de família e apontar uma arma, seja ela de brinquedo ou não, para uma cabeça de um menininho de 3 anos, de um bebê de 3 anos, merece o quê, hein? Você aí de casa. Aliás, o que a gente tem hoje no Face? O que a gente colocou? Humberto, você colocou alguma coisa no Face? Mas vai comentando aí no Face, coloca aí a sua opinião, se você quiser opinar com qualquer informação aqui que a gente joga na tela. Hoje a Nath estava lá numa reunião, né, Nath? Que vem surpresas por aí, a Nath estava numa reunião, surpresas boas, mas ela não mexeu hoje no Face, mas vai colocando aí que a gente joga na tela da mesma forma, tá bom? Polícia divulga imagens do suspeito de executar um empresário em Camboinhas, na região oceânica de Niterói. O crime pode ter sido cometido por vingança, é a nova informação que traz a polícia. Daniel Penafirme tem as informações. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o empresário Renato Avelar da Silva, de 41 anos, deixa o campo de futebol onde estava em Niterói. Em seguida, o assassino dele sai de um veículo que já estava estacionado no local e caminha abaixado para não ser visto. A execução não é mostrada. Logo após os tiros, o assassino entra novamente no carro e deixa o local em alta velocidade. Outro veículo que dava cobertura à ação sai em seguida. Por meio destas imagens, a polícia conseguiu identificar a placa do carro usado na ação. O veículo é um Fiat Ideia preto que havia sido alugado 1 ano antes do crime numa locadora do Aeroporto Internacional Tom Jobim por um homem que usou documentos falsos. Este homem pode ser a chave para que se chegue ao autor do crime. Segundo a polícia, este é o homem que alugou o carro usado no assassinato. A polícia também suspeita que ele está envolvido diretamente na morte desse empresário. Renato era empresário do ramo de embalagens descartáveis. Ele tinha 2 lojas em Niterói. O crime aconteceu no dia 8 de janeiro, quando ele deixava este campo de futebol em Camboinhas. Cerca de 30 pessoas, entre amigos, familiares e colegas de trabalho da vítima, já prestaram depoimento à investigação. Eles estavam ali, foram para aquele local para executar o empresário. Isso nós temos convicção e provas nos autos sobre isso. A motivação dessa execução, nós temos várias linhas. Uma delas é que esse empresário tinha dívidas de relativo valor e um dos credores poderia ter decidido pela execução. Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de crime, não é a primeira vez que a polícia de Niterói tem uma bucha dessa na mão para resolver, né? O mais difícil aí a polícia fez, é claro, o trabalho de investigação, saber qual é a autoria, quem estava envolvido e tudo mais. Agora, a motivação, como disse o delegado, são várias. Mais de 30 pessoas já foram ouvidas e mesmo assim ainda não existe uma tese de qual seria a razão desse empresário ter sido executado desta forma. Sem ninguém, não é que ninguém quis esconder, não. Ele estava saindo ali do campo de futebol, você está vendo aí as imagens na tela, e aí eles acabaram fazendo essa execução. Não é o primeiro caso nessa região, como eu disse, não é o primeiro caso que a polícia tem que fazer dessa forma em Niterói. Ali na região de Camboinhas, também ali em São Francisco foi que teve a morte do outro, não foi, Humberto? Também foi tudo naquela região ali.
Onde? No Fonseca também, um vereador foi executado. São crimes todos do mesmo tipo. Teria ligação? Não, pode não ter ligação. Mas da mesma forma, é coincidência ou não, a polícia ainda há várias linhas de investigação para a motivação desse crime e principalmente o depoimento de quem convivia, de quem estava mais no íntimo da vítima é que pode solucionar o caso aí, segundo o próprio delegado. Imagens de câmeras de segurança de um supermercado mostram a ação de bandidos durante um assalto na zona oeste aqui do Rio. Lívia Raik tem os detalhes pra gente. 4 homens armados entram no supermercado, rendem uma das caixas e abordam os clientes que chegam para fazer compras. Desavisados, eles não esboçam nenhuma reação. Um dos bandidos usa um boné e uma máscara para não ser reconhecido. O líder do grupo parece ser esse senhor de bigode, cabelos brancos, que não se esconde em nenhum momento. O assalto ao supermercado ocorreu no fim de fevereiro. Os bandidos fugiram, levando pouco mais de R$20 mil. A polícia está à procura dos criminosos que continuam foragidos. Continuam foragidos e vão continuar fazendo a mesma forma porque só deram um tempo ali na Zona Oeste. Esses bandidos, assim como os que agiam lá na Baixada, ali em Nova Iguaçu, agem da mesma forma. Pequenos comércios de bairro, onde não existem grandes policiamentos, não existe uma localidade perto. Isso daí, esse mercadinho não é perto de grandes vias, não. Eles não vão para grandes supermercados. Vê se vai lá para a rede famosona, lá onde você só pode pagar à vista. Vê se eles vão fazer gente vítima. Vão coisa nenhuma. Tem medo. Tem medo porque esses grandes supermercados ficam em grandes vias, normalmente com uma segurança particular muito bem paga para fazer o trabalho dela. Eles agem dessa forma em pequenos comércios, ou eles vão agir nesses mercadinhos, ou eles agem em farmácias, já viu? Eles ficam trocando o farmácia ou o mercadinho. O impressionante é que alguns comerciantes falam, a gente já sabe até quando entra o que vai acontecer. O que a gente tem medo é que uma hora ou outra vai dar um quiprocó e eles vão acabar matando gente dentro do nosso comércio. Por isso, muitos, assim como aconteceu aqui na Avenida Brasil, estão decidindo mudar de ramo, vender o comércio, fechar as portas, do que ficar à mercê da bandidagem. Agora eu pergunto para vocês, se já existe uma quadrilha dessa, especializada em fazer esse tipo de roubo, acaba agindo sempre na mesma região, eles não gastam nem gasolina para ir numa região diferente, por que não existe então, por que a polícia não consegue dar o bote? É preciso fazer registro, é preciso identificar, é preciso perceber característica, tudo funciona para a polícia levar para a cadeia cara como esse. Porque foi na Zona Oeste, hoje vão dar um tempo, daqui um mês vão roubar, se duvidar, o mesmo mercadinho. A gente já fez reportagens aqui em que mercados já foram assaltados mais de 9 vezes, assim como posto de gasolina. São equipes que ficam especializadas em fazer crime só em um. Foi o Daniel que levou um bolo uma vez, não foi? Ali no posto de gasolina em Niterói, né? Eram 16 vezes o cara tinha sido assaltado. Depois a gente foi no outro posto que tinha sido assaltado 9 vezes. Os caras não mudam de ramo, não. Eles já sabem quem é o frentista, quem é a caixa do supermercado, eles já sabem quem eles podem abordar, já sabem que ninguém vai reagir. Eles agem com tranquilidade. Não deve dar nem nervoso mais na hora de assaltar. Agora o que eu falo e registro aqui é o que os comerciantes... Joga na tela as imagens, tem aí? Eu estava olhando aqui, não prestei atenção, vocês colocaram já na tela as imagens, né, da ação desses bandidos. O que mais aqui, o que deixa medo do comerciante, é que normalmente vai saber se tem um cliente no momento e que está armado, um cliente que resolve reagir e eles acabam jogando, porque eles não têm nada a perder não, eles saem atirando no meio das gôndolas e vão atirar em todo mundo aí e acaba acontecendo coisa pior. Por isso, muita gente acaba fazendo o quê? Baixando as portas, passando necessidade. Muitos comerciantes que tinham uma vida boa tentam mudar de ramo lá pelos 40, 50 anos de idade devido à violência. Por isso, qualquer informação é importante. Eu vi que o Huguinho jogou 22531177. É isso aí, Huguinho. Diz que denúncia para ajudar a polícia a dar o bote. Mas não é só na Zona Oeste. A gente mostrou a Zona Oeste, eles tinham dado um tempo, né? Voltou a agir na Zona Oeste. Mas eles estavam agindo em Duque de Caxias, em farmácia ali perto, até lá perto do Gogó da Ema, as farmácias estavam sofrendo, né? Pois é o pequeno comerciante. O grandão eles não atacam não, tá? Porque sabe que se chegar no grandão vai ter segurança armada, vai ter polícia caindo do teto, tipo Missão Impossível. E a polícia divulgou o retrato falado do homem que atropelou mãe e filho na praia de Copacabana. Aquele babaca que roubou um trator da Conlurb e saiu aí levando todo mundo para a frente. Ele é acusado de tentativa de homicídio duplamente qualificado, furto e corrupção de menor. Tá aí na tela para você, essa é a imagem dele? Não é a reportagem? Essa? Então deixa na tela, pode deixar um tempão, ó. Essas são as características do idiota, vou falar a verdade. A palavra é pesada? Não é não. Idiota, né? É pouco pra ele. Esse daí é aquele cara que se achou o motorista, o doidão,
ficou com uma criança ao lado, esse é o retrato falado dele. Ele pegou a criança, botou no trator, começou a gritar GTA, que é um jogo violento da internet, do computador aí, do videogame, e saiu atropelando todo mundo do Leme a Copacabana. Uma mãe com um filho adolescente não conseguiu se esquivar dele, o menino teve fratura no fêmur, ficou internado, se eu não me engano, passou por cirurgia por causa desse cara que está na tela. A polícia agora está querendo a prisão dele com o retrato falado. A polícia espera que no menos de 7 dias vai acabar, então, aí prendendo esse cara. Joga na tela, deixa ele aberto aí pra gente ajudar a polícia. Aqui o nosso papel é jornalismo, é informação e também prestar serviço para a sociedade. Porque se esse cara for preso, vai ficar na cadeia? Não vai ficar na cadeia, mas pelo menos vai tomar um susto. Quem sabe a polícia não puxa aí, ó, e ele já puxou cadeia e tudo mais. Aí a gente consegue deixar ele um pouquinho lá na pensão do Estado, que é o chamado prisão, né? Que é no chamado presídio. 2253-1177, tá aí na tela para vocês. A Conlurb enviou uma nota e ela afirma que não tinha chave nenhuma na ignição do trator. O trator estava estacionado e é culpa mesmo, só aí eu concordo com a Conlurb, é culpa desse babaca aí que resolveu fazer os outros de pino de boliche. O contrato da obra da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio foi anulado pelo órgão. A decisão aconteceu logo depois da nossa reportagem, a reportagem mostrada aqui pelo SBT Rio, que denunciou as irregularidades na construção. A gente mostrou ontem, já teve resultado. A anulação do contrato de construção do novo prédio na Cidade Nova foi assinada ontem pelo presidente do TRE, Bernardo Garcês. Na decisão, o desembargador questionou a legalidade da obra e a forma como foi feita a concorrência no processo de licitação. A construtora Lopes Marinho Engenharia, responsável pela obra, teve negado o direito à indenização e foi multada em 10% do valor do contrato. A empresa fica impedida de participar de novas licitações do tribunal por 1 ano. A determinação ainda será submetida ao colegiado do TRE e o processo encaminhado para a apuração no Ministério Público Federal. Só na fundação da nova sede foram gastos 18 milhões de reais. Toda a obra estava orçada em 93 milhões. A construção foi idealizada, segundo o atual presidente, na gestão do desembargador Luiz Sveiter, em 2012. O projeto não tinha autorização da Prefeitura e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Não, pera lá. A Prefeitura deu o terreno para a construção, diz depois que não sabia, não era aprovado por eles a construção. Aí o diretor lá, o presidente, autoriza o começo da construção, que era orçado em quanto? 93 milhões de reais. É de cofre público, tá, gente? É dinheiro público isso. Aí jogam nesse buraco negro 18 milhões, agora está embargada a licitação cancelada com essa empresa, né? Com essa empresa. Agora, eu pergunto para vocês, vocês acham que vocês resolveram a situação? Cadê os 18 milhões? Onde que estão os 18 milhões? Cadê nosso dinheiro? É meu dinheiro também, eu quero saber. Vocês vão fazer o quê? Vão processar quem? O Sveiter? Não. Vocês vão processar quem? Onde que foram investidos? Em buraco 18 milhões? Tá certo, mas aí foi embargada a obra, não vai servir mais pra porcaria nenhuma. E o nosso dinheiro vai ficar no ralo, como tantos outros milhões? Aí, ó, isso daí, sabe o que podia fazer? Podia abrir para escoamento da água da chuva, vira aquele piscinão, né? Tá um piscinão. Vamos fazer isso? Abre um buraco aí, pelo menos vocês vão fazer um piscinão de 18 milhões de reais na cara da população, num lugar super valorizado. E pior, além da gente não saber onde estão os 18 milhões, o hospital vai ficar com prejuízo, o hospital já caindo aos pedaços. Não ganha verba nenhuma para manutenção e ainda essa obra que não vai servir para nada, ainda prejudicou o hospital ali que faz atendimento, esse sim atende a população. Eu queria saber onde que está... Alô, Ministério Público, vocês já voltaram do Carnaval? Estão pulando Carnaval ainda? Está na Bahia, não veio para o Rio de Janeiro pular o Carnaval? Vocês não fazem nada? Não existe um... Alô, legislador do Rio de Janeiro, não existe nenhuma fiscalização, ninguém vai pelo menos lançar um papel para a gente se sentir... A gente sabe que não vai dar ainda, não, mas pelo menos para a gente sentir, estão lá botando os caras contra a parede, sabe? Estão lá tentando, exigindo saber onde estão os 18 milhões. A gente sabe que vocês não vão, vai cair por terra, vai ficar nessa. Mas pelo menos para dar um afago, né? Pra gente não se sentir tão otário, pra gente não vestir de vez a roupa de palhaço. Justiça arquiva inquérito contra o ator preso ao ser confundido com um bandido. Vinícius Romão garante que vai processar o Estado e os policiais que o prenderam. A partir de agora, ele tenta recuperar alguns pertences pessoais, isso mesmo. Alguns pertences sumiram da delegacia quando ele chegou por lá. Melissa Munhoz, conta pra gente.
Foram 16 dias de prisão, mas já tem 14 que o ator e vendedor Vinícius Romão, de 27 anos, foi liberado pela justiça. Só que até agora ele não conseguiu reaver os pertences que estavam com ele no dia em que foi preso por engano, por roubo. Você foi à polícia, foi à delegacia e ninguém encontrou seus pertences? Meu advogado entrou em contato com o delegado da 25ª e para falar sobre os meus pertences. Aí eles iam averiguar para eu poder pegar os meus pertences. Prometeram procurar. Isso. Aí meu pai e meu advogado deram prazo de uma semana e foram lá pessoalmente para pegar os meus pertences e não foi encontrado. Que pertences são esses? Que objetos que você está reivindicando? É meu tênis, minha abraçadeira, meus 2 celulares e meu fone de ouvido. É só o tênis. Você pagou R$470 por ele? Isso, só o tênis foi R$470. E mais os aparelhos celulares, são 2? Isso, mais 2 aparelhos celulares. Sinto lesado, né, porque as pessoas que foram, que estudaram, né, fizeram prova para proteger a população e acontece isso, esse extravio das minhas... Quer dizer, é só mais um motivo para você decidir realmente processar o Estado? Com certeza, além dos danos... Como eu falei, os danos morais são os mais importantes, né? Porque eu sofri, o meu pai sofreu, os meus amigos, fui taxado como delinquente. Isso né, nenhum dinheiro vai poder pagar essa desmoralização que fizeram comigo e com minha família. Pelo jeito a delegacia ainda não sabe onde estão os pertences do Vinícius, não, porque o delegado lá abriu uma sindicância para procurar onde estaria o tênis, onde estaria o fone de ouvido, onde estaria o celular do Vinícius, que além de preso por engano, como já foi comprovado, provado e tudo mais, ainda bem que foi arquivado aí, mas você viu que ele tá magro, né? Tá magro, tá abatido, isso não vai sair, é um prejuízo que é irreparável mesmo com muita grana. Agora, a delegacia abriu um inquérito para tentar, ainda uma sindicância interna, para tentar entender onde que foram parar os pertences. Eu perguntei pro Dr. Carlos Augusto, delegado que aqui comenta com a gente, ele falou que o procedimento é o seguinte, a pessoa é presa, fica lá na carceragem, os pertences ficam ao lado ali, colocado ao lado. Mas eu questionei, mas aí a partir do momento que me prendem, se me tirar meu relógio, tudo é responsabilidade do Estado devolver para minha família, sim, é do Estado. Mas até agora ninguém sabe onde foi parar, né? Deve estar junto, sabe com o quê? Com a viga ali da perimetral, né? Não, Zé? Deve estar no mesmo caminho, no mesmo barco para a viga da perimetral. É difícil alguém saber onde vai estar, mas o importante é que justiça foi feita, apesar de todos os danos, e ele tem todo o direito de enfrentar o Estado. É uma morosidade total, você entrar aí na justiça contra o Estado, prefeitura, a gente sabe que isso se arrasta por anos e anos, mas a gente espera pelo menos um pouquinho de dignidade aí, que haja um acordo junto ao Vinícius depois de tudo isso que ele passou, né? Homem é preso ontem dentro de casa por estelionato. A polícia chegou até o criminoso depois de uma denúncia da própria vizinha de furto de sinal de TV a cabo e também de energia elétrica. O nosso menino da madrugada, Rafael Paiva, traz os detalhes. Foragido da justiça há 2 anos, Antônio Ricardo Alves Lopes, de 51 anos, foi preso na tarde desta terça-feira. O senhor de óculos e acima de qualquer suspeita já tinha 19 passagens pela polícia pelo crime de estelionato. O suspeito fazia as vítimas pela internet. Ele anunciava em veículo, em vários sites, por um preço um pouco abaixo do mercado, o interessado entrava em contato e então exigia um sinal, arrecadava os valores referentes a esse sinal e não mais entrava em contato com as vítimas. O fato mais inusitado foi a maneira de como a polícia chegou até o estelionatário. Uma moradora do bairro da Penha foi até a delegacia prestar queixa contra o novo vizinho que vinha roubando o sinal de TV a cabo dela. E também, através de ligações clandestinas, ele teria furtado a energia elétrica. Como a mulher sabia o primeiro nome dele, acabou o reconhecendo pelo retrato falado. Foi quando ela descobriu que se tratava de um criminoso. Com o mandado de prisão nas mãos, a polícia prendeu Antônio Ricardo em casa e foi levado para a delegacia da Penha. O estelionatário também agia fora do estado do Rio. Por isso, o delegado que investiga o caso faz um apelo. A gente pede que quem foi vítima de um golpe parecido, porque era feito pela internet, né, que venha à delegacia ou que entre em contato com o Tribunal de Justiça, para que
possam ser esclarecidos para que ele possa responder pelas diversas ilicitudes que cometeu. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Não basta você ser picareta e aplicar golpe no... Ô, meu filho, vem aqui, deixa eu falar com ele. Segura a imagem, Paulinho. Não basta você já aplicar golpe de TV, como que é? Ele pedia, né, pro povo assinatura, não dava nada, porque não tinha serviço nenhum, não tinha central nenhuma. Não basta isso. Você teve, na verdade, ainda que roubar vizinho. Roubar energia e sinal de TV do vizinho. Ou seja, ele fazia o golpe em cima da energia dos outros ainda. Não pagava nem os 20 reais de energia, não. Tá aí, se você tem qualquer informação sobre o cara, 2253-1177, porque segundo a polícia, segundo o delegado falou, ele não agia só aqui no Rio de Janeiro, isso seria mais um ponto. Ele ficava golpeando, segundo as informações da polícia, ficava mudando de endereço e com certeza não deve ter pago nem energia também e sinal de TV a cabo das outras localidades. Deve ter roubado o vizinho da mesma forma. Essa vizinha aí foi lá reclamar, ô doutor, tá me roubando, tô ficando no escuro, tá roubando sinal da minha TV a cabo, tá roubando Wi-Fi e tudo mais. Agora desce lá, vai lá dar uma chegada, mostrar quem é o cara. Quando chegou lá, tá aí, ó, surpresa nada agradável. Pelo menos pra polícia é agradável esse tipo de surpresa que tira o golpista de circulação. Pode fechar a janela. Uma greve que já dura mais de 30 dias. Operários da construção complexo petroquímico em Itaboraí fizeram uma nova manifestação hoje em frente ao Comperj. Quem tem as informações pra mim é Karine Cerqueira. Parece que o confronto lá ficou quente, né, Karine? A gente já sabe que já aconteceu uma vez, eles estão temerosos que aconteça novamente, né? É isso mesmo, Isabelle. Olha, o batalhão de choque foi acionado, houve confronto, os PMs tiveram que usar balas de borracha e spray de pimenta. Cerca de 4.000 operários fecharam hoje em Itaboraí o trevo da reta e parte da Rio Manilha e parte também da BR-116. Segundo informações, muita gente, quando a polícia chegou e aconteceu o confronto, saiu correndo para dentro do mato. Agora você vê as imagens aí, que no início do mês, no dia 6, teve uma outra manifestação e eles colocaram fogo num ônibus. Eles reivindicam um aumento salarial de 15% e também o valor no ticket alimentação. Para a gente entender um pouco mais dessa greve, Isabelle, há cerca de 20.000 trabalhadores estão de braço cruzados hoje. O polo seria uma das principais refinarias do país e o orçamento que a Petrobras tinha feito em 6 bilhões de reais, hoje já custa mais do que o dobro, já chega a 13 bilhões de reais aí. Um dos motivos seriam as constantes paralisações. E uma coisa que gera essa polêmica aí nessa greve, parecida com a greve também dos garis, enquanto o sindicato não apoia a greve, os operários não querem que eles sejam os intermediadores com os empresários. E aí o resultado é esse. Paralisação, claro. Manifestação e prejuízo. É claro, né? A mesma situação que aconteceu dos garis. A gente aqui no SBT Rio, como não tem amarra nenhuma, a gente fala mesmo. Simplesmente não dá para entender muito bem quando uma classe toda, a gente viu as imagens, essas são imagens recuperadas que a gente viu deles queimando ônibus, são vários, centenas de trabalhadores. Quando eles querem jogar assim, ó, não, são meia dúzia ali que querem fazer arruaça, coisa nenhuma. Ó, eles estão ocupando 20 mil, Isabelle, 20 mil trabalhadores. O que é estranho são 20 mil trabalhadores não querendo uma coisa e um sindicato que, teoricamente, no papel tem que defender esses 20 mil, querendo fazer acordo com os empresários, com as empresas, seja ela da Petrobras ou não, com esses terceiros que fazem a negociação, se esses 20 mil estão contra, né, Karine? E uma paralisação que já se estende aí por mais de um mês, né, Isabelle? Então, quer dizer, não dá para entender para uma semana, 15 dias, até vai. Agora, uma negociação que dentro de 30 dias não se consegue haver aí um denominador comum, né? Um acordo, né? Porque a gente está vendo, né? Aí então, situações, já teve gente que passa atirando e tudo mais ali, o pessoal tá ali com garra, tá? E eu falo, os garis serviram de exemplo, tá bom? Eles conseguiram na luta, ficar lá na frente, cruzar os braços e tudo mais. Essa confusão fechando aí a via, vem bem em frente ao Comperj. Ficou parado por mais de meia hora, parte da Rio Manilha, BR-116, e eles não querem, essa é o posicionamento dele, eles não querem que o sindicato seja aí o intermediador com os empresários. E aí tá o prejuízo para todo mundo, porque a obra já custa agora mais de 13 bilhões de reais. É pouca grana não. Tá certo, Karine Cerqueira trazendo as informações, muito obrigada. Eu vou fazer o seguinte, segura a imagem aí, pode voltar aquela imagem? Eu vou fazer um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho, não saia daí que eu te espero, hein? Danilo Gentili tá na praça e vai ter confusão. Por que você tem essa voz fina? Minha voz é fina, diferente da sua cintura, né?
A praça é nossa. Nesta quinta, 15 para as 11 da noite, no SBT. Qualidade aprovada. Fenômeno, sucesso mundial. Yanni, com seu novo espetáculo. O lendário compositor, instrumentista e maestro, com seus músicos virtuosos e magníficos. Somente dia 27 de março, no Vivo Rio. Yanni, o melhor do mundo. Informações www.poladian.com.br ou 4003-1212. Uma realização Poladian Produções. Entrou no listão, caiu o preço. Veja o que o Ricardo fez em móveis. Cama, box, casal ou guarda-roupas 10 portas, 299. Só 299 em 10 sem juros. Listão do Ricardo. Na loja tem muito mais. Ricardo Eletro. É um sonho vender Jequiti. Eu vi na TV, eu digo, eu quero isso pra mim. Tava divulgando na minha cidade que ia ter uma reunião. Vou lá e daí pra cá. Comprei minha faculdade, comprei meu carro. Você tem um sonho, conquista. Aumenta a clientela, busca outro sonho e assim sucessivamente. Tá esperando o quê para realizar teus sonhos? Seja um consultor ou uma consultora da Jequiti. Qualidade aprovada. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly, 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 Dolly. Olha só, gente, a gente volta com essa imagem. Esse é o Wilson Ferreira da Costa. Ele é portador de esquizofrenia. Desapareceu dia 8 de março no viaduto da Posse, em Nova Iguaçu. O telefone está na tela. A irmã está desesperada. Quem tiver informação, por favor, ajude aí. Essa é a imagem dele. Quem conheceu o Wilson Ferreira da Costa está perdido, desaparecido. Ligue nesse telefone, tá bom? Olha só, antes de encerrar, um beijo para Eliane Barcelos, nossa colega que faz aniversário hoje. E também para o pessoal do Vagão. Ó, tô com saudade de tomar café aí, hein? Logo, logo eu volto na Avenida Brasil. Beijo no coração de todo mundo. Amanhã a gente está de volta. Tchau! SBT Rio. Oferecimento. Aniversário Presunic. Nossas ofertas invadiram a cidade. Anhanguera. Você faz. A transformação acontece. Inscreva-se já.